Obrigado, gente, por pararem para me ouvir aqui. Para mim é muito importante, mas absolutamente para as outras pessoas pretas lá do Acre que estão também reféns desse processo. Bom, como o Iguatemi, eu ouvi você enquanto te ouvia, eu tinha frio na barriga aqui te ouvindo, porque eu passei exatamente por isso, né? Então, e ainda que sutil, ainda que refinado, você usou a palavra que eu vou incorporar nessa minha discussão, que é um racismo sofisticado. Essa sofisticação, os colegas da universidade, eles não se manifestam porque eles não conseguiram ainda identificar. É tal como aquela discussão que a gente fala assim, que o negro que no Brasil que não passou por racismo, existem duas hipóteses, né? Ou ele não percebeu, ou ele não existe. Então, tá aí, mora aí a chave dessa sofisticação. Mas, primeiramente, eu tenho 38 anos de idade, sou lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e ao longo da minha vida, eu fui um moleque lá da periferia de Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade que passou por um processo de industrialização muito rápido, muito feroz e veloz, e eu fui um guri da linha de produção, né, lá da cidade, e de lá eu fui, ao longo desses anos, eu comecei a trabalhar em 2004, mais ou menos, e 2007, até 2007, né? Entre 2004, entre esses 3 anos, eu trabalhei numa fábrica de calçado, numa fábrica aqui de calçados. Vocês devem conhecer, vocês são do Nordeste, devem conhecer a Clean Calçados, mas lá tem Kid Calçados, Mabel, Biscoitos, Cortex e todos esses conjuntos de empresas que estão lá instaladas em Três Lagoas. E em 2007 eu queria muito estudar, eu sempre quis muito estudar, eu gosto de estudar. E aí eu estava tentando o vestibular, e minha mãe, que é uma mulher preta também, sozinha, e criou eu e mais dois irmãos, meu irmão que morre em 2015, mas a gente, eu sempre quis estudar, então em 2007 eu consegui passar no vestibular de geografia, ainda que tenha reprovado 2 vezes no curso do vestibular de história. E aí, entre 2007 e 2010 eu fiz minha graduação em geografia, depois eu fiz meu mestrado também em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E lá eu falei sobre a industrialização de Três Lagoas, né? Sobre como que aquilo lá se organizou daquela forma, remontando a minha história, né? Uma coisa muito louca. E aí eu fui para a UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, que é o desmembramento da UFMS, e na cidade de Dourados, ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, em 2013, e em 2016 eu termino a minha tese de doutorado falando sobre a política industrial do Brasil e, e, e as estruturas econômicas e geoeconômicas do país no período entre os governos lulopetistas, e fui identificar a retomada da industrialização do país dentro de um contexto de participação do Estado. Então, isso foi uma peça fundamental, porque eu voltei para Três Lagoas, e lá eu fui diretor de Indústria e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Três Lagoas. Então, eu dou um pulo, né? A estudar e a universidade me dá um pulo e a oportunidade de sair do chão da fábrica para ser o cara que cuida agora da industrialização da cidade. E aí, entre 2016 e 2017, eu tive a oportunidade de comandar a industrialização da cidade, Três Lagoas, para a gente ter uma dimensão do que aconteceu, para construir os estádios para dar a Copa do Mundo. A gente gastou 12 bilhões, né? O que aconteceu em Três Lagoas foi investido 42 bilhões de reais naquela cidade, para produzir celulose e por aí vai, extração e produção de celulose, mas também fertilizantes. Em 2018, eu fui para... Trocou-se a gestão, e em 2018 eu fui para a Federal de Goiás. Eu passei no doutorado, ou no pós-doutorado, eu fui falar de cadeias produtivas globais, agronegócio, e consegui passar em 2018. Aqui em Foz do Iguaçu, saiu lá de Goiás para vir aqui para Foz do Iguaçu, a Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, para trabalhar aqui na Itaipu, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E aqui fiquei um ano trabalhando com as questões de integração regional e corredores bioceânicos, que eu já tinha adquirido lá na prefeitura, essa expertise.
E eu fiquei aqui durante o tempo, minha mãe precisou muito de uma ajuda, e eu falei, vou fazer o edital 46, né? Edital 49, perdão, barra 2018, e eu passei no edital, passei no concurso, que era para a Universidade Federal do Acre. Cheguei na Universidade Federal do Acre, eu identificava algumas coisas, e eu fui materializar alguns processos agora, com esse tudo que eu tenho passado. Então, são 5 anos que eu estou lá, e de lá para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar na vice-presidência da República, entre 2020 e 2023, ali trabalhando com as questões de geoeconomia, infraestrutura, né, as estratégias de acessar o Oceano Pacífico como alternativa terrestre, né, porque isso é uma agenda que tem no Brasil desde 1980, desde a nova Constituição, e eu tenho trabalhado em torno dessa discussão. Em 2023, saí do governo federal, como bolsista, eu era bolsista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, saio de lá para trabalhar no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, para falar sobre as regiões transfronteiriças que têm um apelo de desenvolvimento geoeconômico. Isso faz com que eu crie um grupo de pesquisa da universidade, que eu peguei durante um período que eu fui tentar financiamento, certo? Que é um período difícil durante o governo Bolsonaro. E aí eu fui entender que eu conseguia, dada a minha experiência no setor privado, junto da prefeitura, eu tinha os contatos com os empresários, e eles queriam financiar a pesquisa. E eu fui tentar fazer isso dentro da universidade, eu tomei ou não, e aí eu peguei o grupo de pesquisa que eu liderava e transformei ele em um instituto de pesquisa, ele que é o GeoLab, né? Geoeconomic Laboratory of South America, o Laboratório de Geoeconomia da América do Sul. E aí, o grupo de pesquisa, que é o GeoLab, a gente se transforma num instituto. Hoje, o Instituto GeoLab, em 2022, 23 de maio de 2022, a gente vira para o Instituto. E dia 13 de julho de 2022 também, a gente cria o CNPJ. O ano passado, dia 23 de novembro, a gente trabalhou, nós fizemos a declaração de utilidade pública do Instituto lá no estado do Acre, e a gente trabalha com questões de integração regional. Mas quem estão nesse grupo de pesquisa, neste instituto, são majoritariamente as pessoas que eu conheci ao longo desses vai para 18 anos de pesquisa e trabalho. E aí, isso tudo que eu estou contando para vocês nos traz aqui hoje, mas eu sempre trabalhei com a questão econômica, dei aula na UFMS em 2014 de relações étnico-raciais, sempre fui um guri que pensava assim, dessa forma, tacanhamente. Quando disparou lá na questão das cotas raciais de 2007, eu era extremamente contra, e porque eu falava com uma questão de mérito e blá, 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 eu era completamente cego com essa discussão. Hoje tem que ter cota até na fila do banheiro, eu até brinco dessa forma, porque a cota, sim, é um instrumento que nos divide, mas até hoje, até agora, nesse momento, é o único instrumento que a gente tem para colocar pretão na universidade, dentro dos bancos universitários. É isso que eu sempre falo. E aí, eu cheguei numa universidade que, primeiramente, me acolheu, beleza, ok, e eu comecei a trabalhar, porque eu sou um guri que trabalha. E eu comecei a olhar as coisas, as estruturas, primeiro com geografia da universidade. Eu não fui, em primeira instância, eu falei assim, vem aqui, e aí as pessoas falam assim, não é isso que a gente debate, porque necessariamente eu falei na prova do concurso que falava sobre uma questão de desenvolvimento da Amazônia, enfim, mas cheguei lá, tinha que ter uma espécie de bênção, que tem que trabalhar com algumas pautas que eu não me aproximo. Isso posto, eu já não fui bem quisto no curso de geografia, eu fui encaminhado para o curso de ciências sociais. Lá eu conheci o professor Nilson Euclides, ele que dava aula de teoria das relações internacionais. Eu fui descobrir que tinha um projeto e um curso de relações internacionais na universidade. Eu ajudei a construir o curso de relações internacionais na UFAC, né, desenhar o projeto que está parado há 40 anos. Eu desenhei isso e construí, propus, junto com isso, construir também o que a gente chama hoje de ecossistema GeoLab, que é o grupo de pesquisa, a empresa GeoLab e o Instituto GeoLab. A pergunta para os colegas que vocês são aqui da universidade, mas como você fez isso? Você tem que ter dedicação exclusiva. É porque a gente não sabe, geralmente a gente não sabe dos instrumentos jurídicos, mas
excluindo os colegas do direito essencialmente, enfim, e aqueles que trabalham todo dia nessa burocracia que a gente vive, a Lei 13.243/2016, que é o Marco Legal da Inovação, do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no país, no seu artigo 14A, nos dá autorização de dirigir instituições científico-tecnológicas de direito privado. E é isso que o Jolab-A e a gente conseguiu, nesse período, destravar um conjunto de questões, trabalhando com a industrialização, aí tem questões de fronteira agrícola, de reorganização, adaptação climática, na Amazônia Ocidental, né, que é aquela parte que está lá, Acre, Rondônia e Amazonas, mas também trabalhando com o arco norte do país, né, o arco norte do continente sul-americano. E isso tudo que eu fiz e faço e trabalho gerou uma animosidade dentro da universidade, que esse rapaz está fazendo, que está achando que a universidade é dele. E assim, também fui professor de teatro durante muito tempo. Entre um projeto de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, entre 2009 e 2013, eu comecei fazendo teatro, depois eu comecei sendo aluno, depois virei o professor no curso, no projeto de extensão. Então, eu gosto de falar alto, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer minhas piadas, e por aí vai. E isso dito, eu já comecei a entender, passou-se um tempo, comecei a entender, estranhamente comecei a identificar que meus processos na universidade, eles tinham uma tratativa diferente, lenta, e diferente. Eu via os colegas e falei assim, mas gente, isso aqui não foi o meu avaliado ainda. E aí eu comecei a identificar alguns padrões que combinam no que aconteceu comigo. Eu fui na sala de aula, num dia, e eu falei assim, olha, gente, tem uma coisa errada, e eu acho que vocês não estão fazendo errado isso aqui. E eu tinha separado para eles 3 únicas páginas para fazer a leitura, dos alunos, no caso. E aí, dei 2 semanas para eles fazerem a leitura. E naquela ocasião, eu cheguei e pedi para que eles fizessem, essencialmente, dessem prosseguimento com o seminário. E aí, numa dessas brincadeiras, que não é brincadeira, na verdade, numa dessas chamadas que eu fiz, perguntei para um aluno, aquele que estava olhando, e uma outra, assim, falei assim, gente, o que está na página 6? Pergunta para fulano o que está na página 6, Beltrano. E, nesse exercício, eu fui descobrir que eles não tinham lido o texto. E aí eu falei para eles, como eu gosto muito do professor Salvo de Barros, que diz assim, gente, se você não estuda, porque se tem as condições para estudar, se você não estuda, porque falta vergonha na cara. Eu gosto do texto, né? Ética e vergonha na cara. E aí eu chamei a atenção dos meninos fortemente. Eu sempre chamei a atenção dos meus alunos. E eu falei assim, gente, vocês não estão pegando... E a aluna, né, uma delas, garota branca, eu falei, gente, vocês não vão pegar o exemplo de do Leblon, para poder falar do Acre. É impossível. Eu acordo cedo para poder vir aqui para a sala de aula, eu estudo sobre o estado do Acre, eu olho os 22 municípios e tal, uso o exemplo de vocês aqui, gente, pelo amor de Deus, gente. E aí vocês estão vendo que minha voz tem esse timbre mais alto, e aí as pessoas acharam que eu estava gritando, que eu estava sendo opressor, né, que eu estava as oprimindo. Mas não, estava chamando atenção, porque não é possível que a pessoa do estado do Acre que vai estar falando sobre a cidade de Leblon, Pelotas e tal. Aí eu falei assim, pega o exemplo de vocês aqui, gente, pelo amor de Deus, pega o exemplo de vocês aqui, características que estão lá em Santa Rosa do Purus, municípios que são isolados ou de difícil acesso, que são importantes para entender a tal da geografia. Ainda falo no áudio, vocês vocês não serão professor de geografia, gente. Desse jeito, você entender a geografia de vocês. E também, eu estava com um relógio grande, assim, que é os relógios de Faustão, sabe? E eu fazendo os exemplos, assim, gente, olha aqui, ó, tem os exemplos, os macetes aqui, os macetes que eu usava nos concursos. E aí, os alunos começaram a dizer, e batia na lousa, que ele é de vidro, a lousa, mas isso, eu achei que foi uma chamada de atenção. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou imprimir o texto, nós vamos ler aqui o texto todo dia. Neste dia, nós vamos ler o texto bonitinho. Imprimi 40 cópias, naquela ocasião eu era vice-coordenador do curso de Geografia da licenciatura. E aí imprimi o texto, pedi correção, falei, vamos ler linha a linha, agora nós vamos para o seminário. E aí, naquela ocasião, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês ficaram burros? Vocês regrediram? Vocês ficaram 2 semanas sem entender, vocês esqueceram das coisas que eu passei aqui para vocês? E isso tudo estava
sendo gravado, porque eu falei assim, deixa eu gravar, gente, grava aí a aula, vocês querem fazer diário de bordo. E eu achei, sinceramente, que os alunos tinham entendido a dinâmica, a gente brincar. Na verdade, mesmo eu abaixei foi a guarda, que ela não tem que dar atenção para aluno. Por isso que eu fiquei tentando entender o que já a Ciara estava dizendo. E aí, foi um momento falho meu, porque os alunos pegaram as mensagens, pegaram os áudios e começaram a cortar as partes que, sim, eu falo palavrão, como todo mundo fala palavrão. Eu falo palavrão. Falei, gente, pelo amor de Deus, gente. Mas que caralho, né? E aí, que cargas d'água que vocês não estão estudando? Vocês só tem que estudar, gente. Vocês só tem, se vocês não estudam, vocês não vão sair da universidade. Numa outra ocasião, 3 semanas antes, eu chamei a atenção de uma outra aluna que ela pegou, eu estava durante um texto falando sobre Heidegger, uma discussão bem complexa e teórica, e aí ela vai falar assim, professor, tá maçante a aula. Eu falei, você não sabe que minha aula tá maçante? Eu falei assim, não, a aula não tá maçante, a aula é complexa, é diferente, você não sabe a diferença de uma coisa e outra. Nessa questão, isso foi um outro dia. Quando passasse um tempo, passou dias, eu achei estranho porque os alunos começaram a sair e falar na verdade, os alunos não. Eu achei estranho porque a ouvidoria entrou em contato comigo, da universidade, e que tinha um processo para eu poder responder. Eu eu vou até a ouvidoria. Em um passo de mágica, o processo já não estava na ouvidoria, isso já foi acatado pela reitoria, e em 22 horas, o processo já estava entrecortado com os áudios todos de 2, 3, 4 minutos, diferente da aula completa. Isso aconteceu em outubro, aliás, em agosto de 2023. E aí os áudios já estavam entrecortados, cortados ali 2 minutos, 4 minutos, em que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, né? E aí uma expressão de força de linguagem, né? Que é assim, gente, se você tá aqui o livro didático, tá aqui o mapa, tá aqui o texto, tem as coisas aqui. Se você não conseguir saber ler o negócio e falar quais são o que tá aqui, a diferença aliás, entre Tocantins e Roraima, RO e TO, pelo amor de Deus, né, gente? É assim, se marca. Eu falei, se marca. Isso é uma força de linguagem, força de expressão. E aí eles pegaram e falaram assim, geografia é um curso de pobre. Eu sou aluno trabalhador. Eu sempre fui um aluno, um acadêmico trabalhador. Trabalhava e trabalhava o dia todo e ia para a universidade à noite. Eles, naquela ocasião, os alunos falaram, gente, vocês estão achando que colocar uma jaqueta de 60, colocar uma jaqueta, esse negócio de atlética, eu não gosto de atlética, ponto. E eles colocaram uma jaqueta e não tava, e essa jaqueta, no calor amazônico, né, de 60 graus Celsius, eu falei, gente, vocês estão achando que vocês são ricos, né? O curso de geografia, o curso de medicina, de direito, esse é o curso de gente rica. O geografia é um curso de pobre. Não é porque vocês estudam de dia que vocês são ricos. Geografia é um curso de pobre. Eu sou um professor, eu sou um aluno trabalhador, como diria a professora Amélia Damiani, a geografia do aluno trabalhador. E aí eu falei, vocês estão na universidade pobre, num estado pobre, a universidade pobre porque tem 480 milhões de orçamento, né? Diferente do que é o UFES, como onde os colegas estão, e outros colegas, né? E aí, eu falei, no estado pobre, que é o 26º lugar da economia do país, né? Eu falei assim, e de uma cidade pobre, a 26ª cidade do país também, do ponto de vista do PIB. E também, o que a gente tem que entender? E o professor de vocês é pobre também, e preto. E aí, eu falei na sala de aula, eles pegaram só os cortes, falaram assim, o curso de geografia é um curso de pobre, e vocês são pobres, ponto. Isso tudo dentro do processo administrativo. Eu fui, me defendi, isso passou-se um tempo. Eu já sabia que eu não estava sendo bem quisto na universidade, porque minha mãe me ensinou um negócio. Eu sei onde eu tenho que estar. E aí, naquela condição, eu mandei documento para um conjunto de outros lugares. E nesses lugares, em documento não, para nossos servidores, se vocês olharem, né, tem currículos e oportunidades no SouGov. E foi lá que eu mandei o documento, uma solicitação, né, uma solicitação não, uma candidatura para o Ministério de Planejamento e Orçamento. Me permitem tomar uma água. Quando eu mandei o documento para lá, o documento não, a minha seleção, eu nem lembrava dessa seleção, né? E o Ministério do Planejamento e Orçamento, da Simone Tebet, minha conterrânea,
lá de Três Lagoas, ela pegou e é um dos pontos nos trabalhos que eles utilizam, meus mapas, minha discussão, inclusive é o que está lá na foto com o presidente Lula, tá com os mapas assim, eu vou mandar as fotos aqui para vocês daqui a pouco, os mapas são de minha autoria, as apresentações da ministra falando sobre o projeto de rotas, da América do Sul, são todos, absolutamente todos de minha autoria, que são aproveitados do projeto do IPE, isso com o professor Luciano Silvestre Severo, com um conjunto de outros colegas, mas os mapas, cartogramas geoeconômicos são meus. E aí, eu me candidatei para a vaga e eu passei, fui selecionado na Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento. E aí eu falei assim, nossa, eu consegui. E isso foi dia 13 de dezembro de 2023. No dia 5 de fevereiro de 2024, o Ministério do Planejamento entra com a notificação para a reitoria solicitando a minha realocação da força de trabalho. E, milagrosamente, como vocês podem ter visto nessa denúncia que eu escrevi, todos os outros processos voltam à vida, e inclusive esse dos alunos que tinham aí protagonizado esse cenário terrível de puro linchamento institucional. Até então, naquele momento, isso não tinha tomado a proporção que tomou agora, né? Então, entre janeiro e depois até o julho, isso não tinha tomado proporção, né? E aí, mas eles foram lá, o pessoal da universidade, e começaram a me barrar e criar situações que não são previstas na portaria e muito menos na lei que prevê a questão da composição da força de trabalho do Serviço Público Federal. Ou seja, essas questões são tramitadas entre os órgãos de gestão de pessoas da unidade de origem e a unidade de destino. E não cabe uma discussão do ponto de vista, uma discussão colegiada, né? E ali, naquele momento, houve exatamente isso, né? A discussão colegiada, no colegiado de geografia, depois isso foi levado a uma assembleia, e depois criaram uma assembleia extraordinária no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre, com 122 professores para decidir se o Cristóvão ia sair ou não, né? Do tamanho da truculência que foi. E aí eles pediram, um professor chamado Francisco, ele pediu assim, gente, vamos dar uma olhada da Procuradoria da Universidade, que ele não cabe, o professor Cristóvão está dizendo que não cabe decisão colegiada. Nesta hora eles frearam e a Procuradoria manifestou no processo dizendo assim, olha, o professor está certo. Ainda assim, a universidade perpetrou um conjunto de irregularidades que vão culminar na minha barragem, você não vai sair daqui, ou seja, não era para sair, e eu fui na justiça, no mandado de segurança, entrei com o mandado de segurança na Justiça Federal para que eu pudesse me resguardar e ir fazer o trabalho no Ministério do Planejamento, porque tinha COP, tinha um conjunto de eventos na China, e aí eu falei assim, eu não vou perder a oportunidade. Ainda assim, quando esse documento rodou na vara federal na primeira instância, houve uma negativa, e eu fui para o Tribunal Regional da Primeira Região do Norte, e aí, do país. E aí, lá, a Procuradoria disse assim, olha, vamos esperar o trânsito julgado do processo que está tramitando na Justiça lá no estado do Acre. Quando isso houve essa devolutiva, os processos eles são reativados, e com uma celeridade de 5 dias, eu fui penalizado. Aliás, eu recebi a sanção desse processo dos alunos que estavam contra mim, porque eles fizeram um processo administrativo, como eu disse para vocês, e ali, naquele momento, ela recusa, a professora, doutora, a Margarida Aquino, a reitora da Universidade Federal do Acre, ela recusa a recomendação da comissão do processo administrativo, que era apenas uma advertência, a infração leve. Se eu chamei atenção mesmo. E chamaria de novo, né? E aí, o que acontece? Eles foram e ela recusou a própria a decisão da comissão e optou pela dosimetria mais alta dentro do serviço público, que é o quê? 54 dias de suspensão, né? E aí eu tive uma infração grave, escreveu coisas assim no despacho dela, eu entendo que é o despacho dela, ela tem todo
A lei assegura nisso, porque ela pode, inclusive, recusar a questão que está recomendada pela a comissão, isso está previsto no Estatuto do Servidor Público, mas as coisas que foram ditas por ela, inclusive, no seu despacho lá, que o professor não tem uma carreira, que talvez ele tenha chegado aqui, ele só tem 3 anos de carreira, isso reflita ou diga por que ele chamou a atenção dos alunos desse jeito, porque eu não tenho urbanidade, e isso dentro de um contexto extremamente racista dentro da universidade, porque os alunos fizeram até uma espécie de corredor polonês para me receber dias depois que o processo administrativo tinha acabado. Uma espécie de, isso mesmo, assim, alunos do lado de cá, para eu me receber. Eu não fui na universidade. Isso dito, ela sancionou isso, terminou-se assim a decisão dela, e isso foi para o Diário Oficial da União, logo estava nos meus assentos, e foi para a comissão não, isso foi jogado na imprensa. Na imprensa começa o meu terror, revisitado, porque aquilo que era colocado nas redes sociais, entre os alunos, os grupos de WhatsApp e tal, isso toma uma proporção, meus colegas, que vocês podem ver aqui neste link que eu vou deixar para vocês aqui. Não, na verdade está fixado aqui na nossa conversa, esses tipos de ofensa que vocês já viram na denúncia que eu escrevi, que vai desde manifestações que era verão e Macalé, e Mussum e o Diaba 4, e eu estou dizendo aqui sobre essas pessoas, esses negros que nos ensinaram que são pessoas que são vejatórias. Eu, particularmente, eu adoro o Jorge Lafon, adoro o Mussum e o RuPaul, que é uma drag queen maravilhosa dos Estados Unidos, mas só que nos ensinaram desde moleque que essas pessoas eram a chacota. E não são chacota para mim, mas o xingamento foi exatamente isso, protagonizado. Aí é uma questão que eu estava falando para você, Iguatemi, o difícil é materializar e tipificar esse tipo de questão. Porque até meu advogado tinha dito que, assim, Cristóvão, deixa isso para lá que não vai dar em nada. Tenta salvar o seu salário e pede uma carta de retratação. Eu falei, não vou fazer isso. Tirem meu salário, mas eu vou continuar falando sobre essas pessoas. É a hora que a professora Roberta Nascimento surge no horizonte, porque eu estava choroso, chorei muito, e eu queria tirar a minha vida mesmo. E eu estou falando aqui com vocês com dor na traqueia, porque eu cheguei a mastigar a ureia e tomei veneno, mesmo eu queria morrer, né? Porque as pessoas, eu nunca pensei que ia ser tratado daquele jeito na universidade e fora e na cidade mesmo, assim, de modo geral. E aí, assim, ofensas do tipo que, desse tom aqui mesmo, que eu vou dizer para vocês, abre aspas, assim, há 200 anos, nem opinião podia dar. Agora está falando assim com o professor, falando assim com os alunos. Esqueceu as suas raízes, né, professor? Fecha aspas. Outros alunos falando assim, nossa, esse lixo tem que voltar para a terra dele. Assim, nossa, essa negona bicha. Esse conjunto de xingamentos que recebi lá, e diga-se de passagem, eu sou o moleque de 38 anos de idade, sou gay mesmo, eu sou gay deixa eu contar, isso, desde 2011, sou fã de Lady Gaga, e é isso. E eu peguei, e tenho meu namorado, namoro há 6 anos, sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha sexualidade, mas isso não pode ser lido fora de uma chave racial, porque foi o pior momento da minha vida. E olha que eu tenho momentos ali tensos, como foi enterrar meu irmão lá em 2015, que foi morto e colocaram fogo e o caramba, que o Fagner não teve a oportunidade, que eu tive. Na verdade, não construiu-se a oportunidade, porque o Fagner era muito mais inteligente que eu. Que o Fagner conseguiu, meu irmão Fagner Augusto, ele conseguiu ver coisas que eu não via, que eu achava que, uma vez doutor, uma vez dentro da universidade, eu estaria entre as pessoas que estão intelectualmente mais elevadas, e que conseguiriam, portanto, identificar esse tipo de comportamento, e eu estaria livre desse tipo de comportamento racista. E dentro da universidade, porque eu sei qual é a dificuldade que eu tenho quando aliás, nós temos
quando a gente vai entrar num banco, quando a gente vai pegar alguma coisa numa gôndola, quando a gente pega, vai entrar no carro e é à noite e nosso carro está num lugar meio que escuro, que as pessoas vão achar que você está querendo roubar. Isso aí todos nós passamos, e beleza que está dentro da estrutura racista desse país, mas dentro da universidade foi o pior achincalhamento que eu já vivi, a ponto de escutar professores, reitores dizer assim, quem que esse neguinho está achando que ele é? Esse carvãozinho, né? E aí, isso tudo passa, e eu fui olhar e construir uma agenda de resposta, para além de querer morrer, né? Para além de querer acabar com a minha vida, porque é isso que eu queria, né? Porque eu me senti tão envergonhado, mas tão envergonhado, que eu não tinha ouvido nem o áudio completo. E aí foi quando eu vi os áudios completos, eu falei assim, gente, eu tô chamando a atenção dessas pessoas, porque o que foi para as redes sociais foi ainda mais cortado do que a primeira vez. Isso posto, e eu caminho para o final, são questões colocadas quando eu fui olhar o conjunto dos números, né? Porque é o que a Cida Bento... E, sim, eu não tinha lido, eu sempre li questões de economia, e estruturas, infraestruturas, e eu não tinha lido Cida Bento, não tinha lido Fanon, e aí eu fui fazer meu exercício de se tornar preto, porque às vezes eu sou tão focado no trabalho, que eu falei, gente, vamos deixar isso depois, eu entendo que tem uma questão aí, um filtro racista, mas vamos seguir aqui, eu vou seguir trabalhando, porque eu tenho que dar conta, que a minha mãe tem que trabalhar, que eu tenho que cuidar, aliás, minha mãe não pode trabalhar porque tem que dar dos meus sobrinhos e tal, então eu sempre deixei isso uma questão lateral. E aí eu fui fazer esse exercício, reconhecer os meus problemas do ponto de vista, que aí sim, que eu escolhi, é o ensinamento, ter vocabulário, repertório, e fui compreender os problemas que estão embutidos dentro dessa questão. É claro que, igual a professora Cida Bento vai falar lá no Pacto da Branquitude, que eu agradeço a Roberta que ter mandado para mim, que ela fala assim, Cristóvão, aliás, aí eu, Cida Bento, falar para mim, hein? Né? Com quem sou eu? Aí, assim, tá lá no texto, assim, o racismo institucional tem que ser materializado a partir do número. E foi isso que eu fiz. Eu peguei cada link, cada comentário, e fui fazer a avaliação. Feita a avaliação, eu descobri qual a amplitude disso. 420 mil contas foram visualizadas, cerca de 5 mil comentários, e eles vão de tosco, imbecil, neguinho, tinha que ser preto, até falar assim, você vai morrer, até o dia que, até assim, você fala o que quer, até a hora que você acordar com a boca cheia de formiga, você vai aprender o seu lugar, seu preto, né? E assim, eu passei por isso, essencialmente, passei por isso, pessoal, e eu quero agradecer, porque quando a Roberta vai começar a fazer a articulação e pedir para que eu contasse essa história. Eu contei essa história, e aí eu contei ela 2 vezes, e eu chorava muito numa madrugada, e eu acho que o Ilciver, eu não sei como é que pronuncia, Ilciver, não sei pronunciar. E aí eu fui ver a história desse professor, que eu falei assim, meu Deus, o que ele fizeram com esse rapaz, né? De tirar a oportunidade dele de um concurso. Eu tive a oportunidade no concurso, mas tirei a minha oportunidade depois, né? Mas assim, e eu fui entender que, uma vez quando tiraram o meu salário, que eles não queriam só me tirar o meu lugar. Eles queriam que eu morresse lá. Porque tirar o meu salário foi a coisa que mais me doeu. Foi a coisa que mais me doeu, foi tirar meu salário. Por quê? Não é porque tira a minha dignidade, porque eu vou tomar minha cerveja, porque eu vou para qualquer outro lugar, porque eu vou jogar meu videogame, que é caro, porque eu vou ficar em casa, porque não é por isso. É porque tirou a comida do prato da minha mãe. E eu fiquei até bravo com a minha mãe um dia, e falei assim, olha só o que a senhora fez. A senhora me jogou aqui, a senhora me deixou presa aqui, porque nem para sair de casa eu consegui. Eu vim aqui fazer o concurso, que eu não consegui passar, mas assim, porque um colega me emprestou um cartão de crédito, todos os meus cartões de crédito estão tudo estourando. Estão 2 meses sem salário. 2 meses sem salário. Minha mãe está falando aqui agora para mim, nesse momento que eu estou falando com vocês, ela mandando mensagem aqui, ó, a gente tem que comprar os tênis dos meninos, que são os meus sobrinhos, que são do Fagner. O Fagner deixou os meninos morrer, aliás, o Fagner morrer deixou 3 crianças. E eu crio as crianças. Aí, assim, para cada... E eu vou usar a palavra que eu usei naqueles áudios, eles estão dizendo que eu chamei eles disso. E eu vou chamá-los novamente. Para cada vagabundo. E aí a gente vai ter que ir lá no dicionário saber o que é. O ocioso, aquele que não trabalha, aquele que não dá valor. Para cada vagabundo, eu vou encontrar uma forma. E eu ainda vou conseguir contar essa história e mostrar para as pessoas quanto vagabundo eles são. Porque eu não fui. Eu consegui estruturar isso, trabalhar bonitinho, não sei o quê, chegar onde eu cheguei, porque é muito trabalho. Eles não trabalharam, eles ficaram
chorando porque estão lá 3 páginas para ler. Eu consegui, e ele, assim, é a coisa que mais me dói. Pode falar o que quiser, que é bicha, e o cacete. Eu ia falar a palavra de novo. Pode falar o que quiser. Que eu sou bicha, que eu sou arrogante, porque se é branco, ele é competitivo. Né? Se é branco, ele é competitivo. Se a mulher é branca, ela é... Nossa, como é que ela é aguerrida. Se ela é preta, ela assim... Nossa, que louca. Nossa senhora. Você não tem educação, né, menina? Então, para cada situação dessa que eu vivi na Universidade Federal do Acre, eu tenho que agradecer, assim, a Deus, e eu não sei qualquer outras coisas, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não acredito em nada, mas, assim, se há alguma coisa que existiu, assim, que eu estou aqui falando para essa história para vocês aqui, há de ter, porque eu não queria mais viver naquele lugar, a ponto de falar o que falaram. Aí vem as perguntas, assim, mas professor, a universidade não falou nada? A universidade ficou no mais absoluto, escarnecedor silêncio, enquanto eu apanhava, feito cachorro magro, de gente que mal sabe escrever um O com um copo. Que mal sabe da minha história. Quando eu cheguei lá, eles não sabiam da minha história. E eu não tenho que falar que as pessoas têm que saber da minha história. Não tem que saber da minha história. Tem que ter tenência, vergonha na cara, de chegar, pôr uma bunda na cadeira e vai estudar. Cuida da vida dos outros, não. Então, é essa história que me trouxe até aqui, e com mais absoluta, assim, que eu falo para a Olinda, assim, Olinda, vou dar um jeito, calma que eu vou dar um jeito. Né? Porque nem empréstimo eu podia pegar, porque zeraram as minhas margens uma vez que tiraram o meu salário. E aí, vejam aqui, meus colegas, e eu não sei quais são as matizes políticos, posicionamento político de vocês, mas, assim, nem as pessoas que tentaram derrubar a democracia desse país, nem essas pessoas, os servidores públicos envolvidos nessa palhaçada que a gente está vivendo aqui agora, e que o Ministério Público e o STF tem desvendado, nem essas pessoas ficarem sem salário. Eu fiquei sem salário. Eu estou aqui falando para vocês, hoje dia 3, eu não sei como que eu vou fazer uma ceia de Natal. Eu não sei, mas eu sei que eu vou conseguir sair disso tudo. Eu tenho aqui, hoje eu estou fazendo pós-doutorado aqui na UNILA, eu vou continuar tocando no Instituto Gelado. Tenho melhorado as minhas ideias, né? Não tenho pensado tanto em suicídio mais, mas tenho tratado, estou de licença, licença para poder tratar, porque eu estou muito, mas muito dolorido com tudo isso que aconteceu. E aí, assim, o que eu venho, qual que são saídas para a gente poder tentar resolver isso aqui? Eu peço que vocês me ajudem e que vocês se manifestem, sendo outros professores de outras universidades, que se manifestem numa carta, qualquer outra coisa, para me apoiar, porque eu estou apenas sozinho lá, e tudo que construí com mais absoluto esmero e dedicação quase foi pelos ares, né? Então, é isso que eu peço, é só uma manifestação de apoio, e que, sim, eu vou entrar contra a universidade para que a gente possa, sim, também, eu reverter isso e eu ter, ao menos esses 2 meses de salário, que são, meus queridos, R$38 mil, 38, 20, é que o meu 13º, né, gente? Eu não sou rica, não. É o meu 13º, desse é doida. Eu não sou rica, não. É 26, mas 26, que é o meu 13º, bonitinho, viu? E aí tem 300 empréstimo, e o quê? E meus 10 mil reais do mês passado lá, sabe? É 36, né? 36 mil reais, assim, bonitinho, que vai dar uns 15, vai dar sei lá quanto que vai dar, mas é o meu dinheirinho para eu poder terminar de pintar a casa da minha mãe, que eu falei para ela que eu ia pintar esse final de ano. É isso, gente. Obrigado, desculpa a delonga, o tempo aqui tomado de vocês. É isso. Estou